O texto em que fizemos menção, por favor, redobre sua atenção, traz-nos o relato do bandeirante da fé e na sua maturidade e também praticamente nos momentos finais de sua carreira ministerial. Paulo aqui ele está preso, como vocês sabem. Ele está em prisão, mas escreve essa carta, paradoxalmente conhecida como a Carta da Alegria. Imagine você, Paulo preso, cerceado, tolhido do seu direito de ir, de vir e de ficar. Mas, mesmo assim, toda essa ação externa, com a intenção de o debilitar, com a intenção, enfim, de o instigar, o fustigar, na tentativa de que ele parasse, não foi o bastante. Por quê, pastor Sinésio? Porque o apóstolo Paulo, ele vivia com o seu corpo na terra, mas a sua cabeça constantemente no céu. Eu vou repetir. Ele vivia com o seu corpo na terra, mas com a sua cabeça constantemente no céu. Por essa razão, já não mais sentia as intensidades das dores, ainda que seu corpo pudesse dar sinal de cansaço das dores, mas as dores físicas não eram o bastante para o deter no grande propósito como comissionado de Deus para a propagação do Evangelho. Absolutamente. A chamada, a vocação, o propósito do apóstolo Paulo falava muito mais intenso, falava muito mais alto. Tanto é que o apóstolo Paulo ele vai dissertar sobre sua biografia a partir dos versículos 1. Ele vai falar um pouco de sua vida e vai falar de verdades que o conduziram até a esse estágio, a fortalecer pessoas que estão livres, porém se sentindo presas, ele preso, se sentindo livre. Olha que coisa interessante. Pessoas livres se sentindo presas em função do calor da perseguição. A igreja de Filipe está sendo perseguida, tanto dentro quanto fora. Irmãos de dentro estavam perseguindo a igreja. E os de fora, aqueles que não acreditavam no Evangelho, aqueles que não aceitavam o Evangelho, perseguiam a igreja. Nem isso foi o bastante para desestimular, para desvirtuar Paulo de seu foco. Paulo foi chamado, vocês conhecem a história. Apesar de sua vontade, a despeito, sabe, do seu querer, mas apesar disso, o Senhor o comissiona. O Senhor transforma a sua mente. A propósito, ouça isso aqui. Ninguém que não tenha a mente transformada, jamais ele permanece em Cristo Jesus. Ninguém que não tenha a mente transformada permanece em Cristo Jesus. Pois para permanecer em Cristo Jesus é necessário que a sua mente esteja de acordo, alinhada à mente de Cristo. Por isso da metanoia, por isso da regeneração, do novo nascimento, da transformação. Porque não há como eu entender o céu na carne. E não há como permanecer em comunhão na carne, distorcido de Deus. Por isso que eu falo constantemente, vocês que me acompanham há anos, e eu utilizo as frases reiteradas, vocês que me acompanham na internet, sabem que eu sempre falo sobre isso. Não há como permanecer em Cristo se você de fato não tem uma mente transformada. Há pessoas que estão, mas não são. Apenas mudaram de lugar. Eu vou repetir. Há pessoas que estão, mas não são. Elas apenas mudaram de lugar. Mas, lamentavelmente, as práticas continuam a mesma.
Há pessoas que querem viver uma vida nova com práticas velhas. Mas não há possibilidade de você viver uma vida nova com práticas velhas. É semelhante à figura de alguém que zarpou e não cortou a corda. Você não vai muito longe. O seu barco está preso no ancoradouro do mundo. Para que o meu e o seu barco flua, é necessário que a corda seja cortada e lá atrás toda a história, seja ela qual for, de sucesso ou não, mas que seja pregressa, permaneça no seu lugar, lá atrás. Lá atrás. O apóstolo Paulo, então, ele é o maior exemplo, aspas, depois de Cristo Jesus, de alguém que tem o seu coração, a sua mente inundada, a sua mente voltada, a sua mente condicionada ao céu. Ninguém, repito, que não tivesse uma mente condicionada ao céu, suportava o que ele suportou, passava pelo que ele passou. A primeira resistência, ele voltava atrás. A primeira resistência, ele então entregava os pontos. Ele entregava, jogava as armas no chão. Ele retroagia. Mas o sentimento que foi posto em seu coração, a verdade que foi aplicada em sua mente, era muito mais intensa do que aquilo que ele havia vivido há anos atrás. Suas insígnias, suas condecorações, seus louros, enfim, seus aloés, seu prestígio social, nada disso foi o bastante para seduzir a Paulo voltar, pois aquilo que havia sido posto em seu coração, com uma luz que o deixou cego por um instante, mas trouxe uma revelação que jamais ele intentou recebê-la. Então tornou-se um homem totalmente diferente de seus pares. Seus pares que permaneciam envolvidos com os prestígios e as condecorações, bem como o sucesso humano. Mas Paulo mais tarde vai dizer: eu considero tudo isso como perda, tudo isso como esterco, tudo isso como lixo, como excremento, em virtude, em contraste daquilo que o Senhor me deu, daquilo que o Senhor pôs, incutiu em meu coração. Prometo não lhe cansar com isso, você me conhece. Gentilmente olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: maior, melhor e mais intenso do que qualquer proposta humana, do que qualquer proposta que lhe seduza e enche os olhos nessa terra, é a promessa vindoura de Cristo Jesus para as nossas vidas. Não se deixe deter, não permita que as frustrações deste mundo lhe desfoque do supremo e soberano alvo. Não, Senhor, não, Senhora. É necessário que relembremos, nós não somos daqui. Para onde prosseguir se eu não sei para onde ir? Quem não sabe para onde ir, toda rota é caminho. Eu vou repetir: quem não sabe para onde ir, toda rota é caminho. Mas para nós não, por mais cintilante, por mais adornada, por mais linda que seja a rota, e sedutora que seja, não vai me tirar do caminho, não vai me tirar do propósito. Por que não, pastor? Eu estou crucificado com Cristo. Watchman Nee diz que uma vez que fomos crucificados com Cristo, morremos e estamos morrendo. Como entender isso, pastor Sinésio? Morremos e estamos morrendo. Morremos ou não morremos, pastor? Nós morremos como escravos do pecado, morremos para ele. Mas como natureza caída e impregnada pelo mesmo, estamos morrendo na crucificação.
Oh, glória! Isso vocês já sabem, eu já falei outro dia que a santificação ela tem 3 estágios. O estágio posicional, processual e o estágio final, conhecido como estágio da glorificação. Então, quando nós somos inseridos em Cristo Jesus, nós somos posicionados de forma diferente. É a santificação posicional. Ele nos tira da treva e nos coloca na maravilhosa luz. Ele mudou a nossa posição. Diga isso para o seu irmão, a sua posição já não é mais a mesma. Glória! Aleluia! É por isso que nós não podemos ou não devemos viver uma vida nova com práticas velhas. Paulo adverte aos crentes em Corinto, na sua 2ª carta, capítulo 5, você sabe de qual? Versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, é velha, se passaram, é passado, e tudo, literalmente tudo, minha forma de pensar, minha forma de ver, de ouvir, a minha forma de sentir, a minha forma de se posicionar, eis que tudo se fez novo. Em Cristo não existe nada velho. Por quê, pastor? A minha vida de ontem, hoje em Cristo é nova. Porque o Cristo de ontem é o Cristo de hoje. Como assim, pastor? O Cristo de ontem é já. O Cristo de hoje é já. E o Cristo de amanhã também é já. Porque Ele é eterno. Não é fadado a tempo, a espaço. Não, Ele não se limita a tempo e a espaço. Ele é eterno. Ainda antes que houvesse era, eu já era. Oh, glória! Eu vou repetir, ainda antes que houvesse era, eu já era, disse Deus, eu sou. E ninguém há quem possa fazer escapar de minhas mãos, operando eu. Ele pergunta na eternidade, quem? Quem? Não aparece ninguém. Por quê, pastor? Porque Ele é, além de eterno, soberano, todo-poderoso. Glória! Paulo utiliza de uma linguagem, era costume de Paulo, não apenas de Paulo, mas também de Jesus, utilizar os recursos, utilizar os exemplos. E Paulo utiliza a figura do atleta para se referir ao cristão. E ele utiliza também um termo para a perfeição conhecido como teleios. Mas o termo que Paulo utiliza aqui não é uma perfeição plena, é uma perfeição progressiva. E a vida do cristão em santificação é uma vida gradual, progressiva. Nós estamos andando e não parados. Diga comigo, nós estamos andando. Ainda que você pare, você está andando. Olha que paradoxo. Você que é cristão, aquele que nasceu de novo, por que ele está andando, pastor, em movimento? Porque ele é hoje o habitar do Espírito. E o Espírito nunca para. Ele é dinâmico. Aleluia. E quem nos dinamiza é Ele. E quando o Espírito Santo está em nós, ainda que prostrado, Ele está nos movimentando. Movimentando em quê, pastor? E para onde? Para a eternidade. Para o alvo. Glória! Por isso que a nossa vida cristã não está limitada ao nosso corpo mortal. Não. O nosso corpo mortal, como disse o Altmani, nada mais é do que um garçom. Antes ele nos servia para a perdição. Hoje ele nos serve para o triunfo.
Antes fazíamos o que era ruim, como disse Paulo, capítulo 6, aos crentes em Roma, com o nosso corpo. Hoje não, o nosso corpo ele é extremamente, absolutamente, completamente entregue ao serviço do Senhor. Por isso que ele vai advertir, no próprio Paulo, ele vai advertir no capítulo 12, versículo 2, e não vos moldeis, não tomem forma. O mundo não é modelo, o sistema não é padrão, oh glória! Não tomeis forma, não vos adapteis com este sistema, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, glória! Para que então possais discernir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é este discernimento, é essa percepção espiritual que nos mantém de pé, que nos mantém ativos, dinâmicos, em progresso gradual, crescimento, apesar de minhas lágrimas, quedanças, apesar das sinuosidade da geografia acidentada. O Senhor tem segurado em nossas mãos, sustentado em nossas mãos, tem caminhado conosco como Ele mesmo prometeu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olhe para o seu irmão e diga para ele: não se entristeça em função desse desejo terrível que o mundo tem tentado aplicar em seu coração. Maior é o que está conosco, maior é o que está conosco, maior é o que está conosco. Se não fosse esse evangelho que raiou em nossa vida, nós não estaríamos aqui. Hoje é o terceiro sermão que eu falo sobre isso, que eu utilizo essa frase aqui, e alguns já sabem também. O evangelho alcançou o apóstolo Paulo, de modo que Paulo passou a viver este evangelho nas suas entranhas, no seu dia a dia. Como é o nome desse evangelho, pastor? O nome dele é Cristo. E o resumo do evangelho, pastor? Para você não esquecer, diga comigo: o evangelho é a vinda de Cristo, vida de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo, glorificação de Cristo e parousia, retorno de Cristo. Evangelho. E o que é o evangelho, pastor? É a vida de Cristo. De Gênesis e Apocalipse, a Bíblia prega o evangelho. O evangelho não se resume aos 4 livros biográficos de Cristo. O evangelho não se resume ao Novo Testamento. O evangelho é a Bíblia toda. De Gênesis a Bíblia fala de Cristo, em Apocalipse a Bíblia fala de Cristo. Em Gênesis a Bíblia fala da vinda de Cristo. Em Apocalipse a Bíblia fala do retorno de Cristo. Oh glória! O Cristo que veio, viveu, morreu, ressurgiu, foi assunto glorificado e agora vai voltar. E qual é o propósito de aqui estar, pastor? É que Ele vai voltar, 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 Ele vai voltar. Quando Paulo utiliza a linguagem do atleta, naquela época, os atletas que eram comissionados para os Jogos Olímpicos em Atenas, na Grécia, nenhum poderia participar dos Jogos se não fossem gregos. Ninguém poderia participar. Então só participavam os nativos, só os gregos. E por que Paulo está utilizando essa palavra aqui, essa linguagem? Essa figura de linguagem dá o entendimento do seguinte: nessa corrida só correm quem são salvos. E os salvos, eles não param. Os salvos não voltam atrás.
Os salvos são constantes. Perseverança dos santos. É o sangue dando na canela, como diz o nordestino. Mas ele permanece acreditando na promessa que o Senhor lhe fez. Na promessa que o Senhor lhe fez. Mas o mundo em contrapartida, primeiro, o mundo em contrapartida, falei que seria objetivo. Ele vai nos seduzir. Por quê, pastor? Porque essa mensagem é uma mensagem que confronta. É uma mensagem que traz a verdade que liberta. A verdade que o Cristo, que é a própria verdade, estabeleceu. E conhecereis, é um ato gradual e continuado. E conhecereis, não é conhecer, porque muita gente conhece, mas não vive. Aquilo que Pedro disse, crescer na graça e no conhecimento. E o que é crescer em graça e conhecimento? Mais ou menos assim, eu conheço, mas eu preciso estabelecer aquilo que conheço. Eu preciso viver o que conheço. E o que é viver o que conhece? É graça. Então, se eu tenho conhecimento, a graça, ela precisa estar comigo. Se não está, eu serei religioso. O religioso não conhece a graça. Aleluia, também digo eu. Por quê, pastor? O religioso se auto-justifica. O salvo não. Ele é justificado pelo alto. Oh, glória! O religioso se auto-intitula. Eu orei, eu fiz, eu dou, eu faço, eu posso, eu tenho. O salvo, eu não posso. Eu não tenho. Eu não faço. Ele é, ele pode, ele faz. Quem é o salvo, pastor? É pobre de espírito. Oh, glória! Pitecos, o que é isso, pastor? Totalmente dependente de Deus. Eu prossigo para o alvo. E detalhe, se nós não temos essa graça efetiva em nós, a força de um crente religioso, ela vai esvaindo e ele vai ficando para trás. Como é que é isso, pastor Sinésio? É porque ele não tem a força suficiente para permanecer. O seu corpo o definha, porque a sua mente é escrava. Você já percebeu, por exemplo, vamos olhar para o pastor Caetano? Vamos constranger um pouco o nosso presidente? Olhe para o pastor Caetano. Eu subi aqui no púlpito, eu disse, Senhor, eu quero, quando chegar na idade do pastor Caetano, ter essa vitalidade dele. Ele sobe, ele desce, ele viaja, ele volta. E o que é isso, gente? É uma força própria? Não. Isso é a mente no céu. Como é que é, pastor Sinésio? Mente no céu. Quem é condicionado ao céu, ainda que ele debilite, se ele vai para o hospital, a mente está no céu. Ele vive orando, Senhor, me tire daqui. Eu quero estar lá com eles. Glória. Era Paulo preso. Paulo preso, ei, para não. Aleluia. As grades detendo Paulo, e Paulo disse, ei, eu estou livre. Prenderam o meu corpo, mas a minha alma está livre. Agora. Eu sou um atleta. Aonde, Paulo? Trancafiado, permaneço atleta. Está correndo, tô. A minha mente não para. A minha mente pensa no céu constantemente. Ei, glória! Aleluia! Ouça isso aqui. Cláudio Lúcio Domitiano pensou que iria deter João na sua velha idade, na sua idade avançada. Vocês sabem, a tradição diz que lançaram João e ele estava olhando. Toda aquela cena, lançaram João dentro de um tacho fervendo de óleo. E vocês sabem que a ebulição de óleo demanda de uma temperatura bem mais intensa do que a água. E quando o óleo estava em ebulição, borbulhando, fervendo, pegaram João,
o apóstolo João e lançaram manietado dentro do tacho. A tentativa de Cláudio Lúcio, era o costume da época, era que a carne largasse dos ossos. Ela começa a estourar e largar. E ele vai morrendo, os olhos vão esbugalhando, tudo vai estourando. Era uma morte cruel. E eles estavam na expectativa, olhando aquele homem que estava sendo um grande prejuízo para o império. Mas João não deixava de pregar. A idade avançada, lá estava. Jesus disse para João: ninguém vai te matar. Ei, glória! Você vai morrer de velho, João. Oh, glória! Mas agora João está no ostracismo da ilha de Patmos, no mar Egeu. E a intenção é que, antes de ir para lá, a intenção é que mate João antes de chegar lá, e lançam ele no tacho. Quando lançam João no tacho, com as mãos amarradas para trás, segundo a tradição, Eusébio diz, olhe para cá, que eles estavam olhando atentos. De repente, as mãos de João, elas são livres. E naquele momento, o velho João começa a boiar no tacho. E a água, e o óleo. A carne ainda não largou, os olhos ainda não estufaram, e João permanece, boiando e olhando para Cláudio Lúcio Domitiano. E ele, com medo, diz: tirem-o daí, foram os deuses que o livrou. Ele disse: não, Cláudio, quem me livrou foi Jesus de Nazaré. O comentarista, de forma romântica, ele diz o seguinte: João foi livre porque o óleo que estava dentro dele era mais intenso e mais quente do que o óleo que estava do lado de fora. Aleluia! Glória a Jesus! Glória! Diga isso para o seu irmão: você não está só. Você não está só, você não está correndo só. Quando você largou com alguém do seu lado. Eu vou mais adiante, você largou com alguém que está dentro de você. Se você chora, ele chora. Como não, se não bastasse, levam João para a ilha de Patmos. O tempo passa, Deus permite que Cláudio seja tirado, o outro imperador toma seu lugar. E a primeira coisa que ele faz é banir a prisão de Patmos e anistiar todos os que lá estavam. Ei, inclusive o apóstolo. Está voltando para Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, a primeira coisa que ele faz, segundo o historiador, quando ele chega em Éfeso, diante da igreja, todos os membros estavam de boca aberta. João chamavam de pai. Pai, ei, glória! Aí ele diz: bem-aventurados os que leem, bem-aventurados que ouvem, mas bem-aventurados os que guardam. Oh, glória! João estava dizendo: eu guardei a promessa, eu prossegui na promessa. Jesus falou que ninguém iria me matar, Ele mesmo iria me recolher. Aleluia! O que dizer de Nero? Quando ateia fogo em 64, em meados de julho a outubro aproximadamente, ateia fogo em Roma e culpa os cristãos. O líder em ascensão era Pedro. Pedro liderou. Pedro olha para ele e diz: Nero, tu sabes que não foi eu. Ei. Foi você, Pedro. Negue a Jesus. Do contrário, você vai morrer, porque é cristão e porque ateou fogo em Roma. Pedro disse: não fui eu e vocês sabem. Eu não vou negar a Jesus.
e o evangelho não vai deixar de ser pregado. Por quê, Pedro? Eu tenho um propósito, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta. Glória! 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 Aleluia! Nero, que já havia matado seus familiares para que ninguém tomasse o seu trono, Nero agora chama Pedro e diz: crucifiquem-o como foi crucificado o seu mestre. Quando puseram Pedro já gordo, avançado em idade naquele madeiro, ele disse: parem! Pensaram, agora ele nega: não sou digno de morrer como o meu mestre. Virem essa cruz, ponham-me de cabeça para baixo, mas daqui eu não saio. Glória! Porque assim como a cruz foi dele, ele declarou: Pedro, ninguém que quiser vir após mim tem que negar, Pedro. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me, prossiga! Esses homens foram modelos. Esses homens foram exemplo. O que dizer de Policarpo, bispo de Esmirna, avançado em idade, mais de 104 quilos, ele era muito alto, fugiu até quanto pôde. A igreja de Esmirna conseguiu o esconder durante um bom tempo, mas o acharam, colocaram dentro de um caixote. Ele entrou dentro daquele caixote, com as pernas dobradas, o cabelo esvoaçado branco. Saíram puxando o caixote no meio da rua, e por onde ele passava, tacavam tomate, tocavam ovos podres nele. E alguns que iam de lado diziam: negue, negue, você vai ser queimado hoje. E ele orando, calado, e orando, calado, e orando, e sendo levado para ser queimado em praça pública. Quando ele chega diante do imperador, o imperador diz: Policarpo, você tem a oportunidade de negar Jesus. Ele estava num tronco, com as mãos para trás, envolto de gravetos, combustível para o fogo que seria logo mais aterrado. Ele olha para ele e diz: durante toda a minha vida, eu preguei sobre este Cristo e acredito piamente que Ele vai voltar. Agora eu tenho a oportunidade de vê-lo face a face. Você acha que eu vou voltar atrás? Ei, glória! Aleluia! Aleluia! Policarpo diz: não se demorem, por favor, ateiem logo fogo nessa fogueira. Atearam fogo na fogueira, mas Policarpo não se consumia. Ele não se consumia e o fogo ardia e ele não se consumia. Chegaram do lado dele e furaram Policarpo do lado, como furaram Cristo Jesus. E quando furaram, a história diz que o sangue banhou aquela fogueira. De repente ele vai e então tomba a sua cabeça e morre. E é recebido nos braços do Pai, porque ele não voltou atrás, mas ele prosseguiu. Aleluia! Nós somos atletas de Cristo. Nós somos, apesar da igreja militante, mas ao mesmo tempo somos a igreja triunfante. Por quê, pastor? Nós não somos daqui, ainda que ainda não estamos lá, mas nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Aleluia! Glória a Jesus! E essa mensagem, pastor Renato, pastor Caetano, não deve sair dos nossos púlpitos. O céu é real. O caminho do cristianismo tem uma cruz. Se não tiver a cruz, não é cristianismo. Eu vou repetir. Se o caminho que você está seguindo não tiver cruz, não é o caminho do céu. Não é o caminho do céu. Não. Eu prossigo para o alvo, mas tem um detalhe: existem armadilhas no meio do caminho, mas essas armadilhas não irão nos deter. Por que não, pastor Sinésio? Porque nós não estamos a sós.
Não estamos a sós. Absolutamente. Os sofrimentos fazem parte. Do contrário, ele não teria nos advertido. E João teria tomado nota. No mundo tereis. Mas antes ele diz, tenho-vos dito isso, para que em mim não existe paz, não existe sucesso, não existe vitória, não existe sossego, não existe vida livre fora de Cristo Jesus. Todo sentimento, escute, todo sentimento de autossatisfação, ele tem um prazo de validade. Toda alegria e toda felicidade, aspas, fora de Cristo Jesus, tem prazo de validade. Por isso que ainda na carta preso, no capítulo 4, ele vai ser mais enfático, utilizando o termo Macários, feliz, alegre. Ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, que tamanho absurdo, que tamanha incógnita. Que tamanho contraste. Como é que o cara preso ainda me manda ser alegre, ser feliz? Mas a alegria de Paulo não está na cadeia. A alegria de Paulo não está em ser tolhido, cesseado, amordaçado, porque ninguém consegue amordaçar a igreja, ainda que tente. Ninguém consegue deter a igreja. A marcha da igreja é permanente. Oh, glória, ainda que aparentemente lenta, mas ela é permanente. Por isso o progresso, a pandemia não conseguiu. Escute isso aqui, a pandemia não conseguiu, a epidemia não conseguiu, as guerras não irão conseguir, ainda que hajam lágrimas, ainda que hajam desesperos, mas a igreja do Senhor vai estar firme, de pé, militante, marchando para tornar-se triunfante. Aleluia! Olhe para o seu irmão e diga para ele, não tenha medo. Não tenha medo, porque a sua vida está na mão do Senhor. Se Ele quiser levar você agora, Ele leva. Mas se Ele não quiser, ninguém vai conseguir deter a sua vida. Porque, escute isso aqui, porque a sua vida já não é mais a mesma. A sua vida tem um propósito, a sua vida tem uma vocação. Paulo já não era mais o mesmo. Paulo agora é um emissário, é um apóstolo, é um missionário, é um pregador. Vou matar, não mata. Vou deter, não detém. Oh, glória! Prende, eu solto. Olha que coisa interessante. Prendam! Aí vem Jesus e diz, não se preocupa não, Paulo, eu solto. Isso aí isso é a figura da cruz no caminho. As tempestades, telepsis. As tempestades. Prenderam Paulo. Está lá Paulo na masmorra. De repente, aparece o anjo do Senhor, o próprio Jesus. Olha que coisa linda. Que apareceu para ele de caminho a Damasco. Falei que estaria com você? Vamos, ainda tem muita coisa para fazer. Levante-se. Pedro trancafiado para morrer semelhante a Tiago. Pedro dormia, diga comigo, Pedro dormia. Dormia. Mas não era sono de irresponsabilidade, era sono de paz na confiança. Ei, glória! Oh, glória! Glória! Como é que é, pastor? Não era sono de indolência. Era sono de alguém que disse, você não vai morrer na tenaidade, você não vai morrer novo. Algumas pessoas irão te levar na velhice para onde você não quer ir, mas na tenra idade não. Pedro estava novo naquela época e ele sabia que não era o seu fim. A Bíblia diz que na casa de João Marcos havia uma igreja orando. Oh, glória! Enquanto isso, Pedro dorme, mas ele não está parado, não está estático. Ele está em movimento na crença, na fé, oh glória, na dependência de Deus. Diz a Bíblia que Deus envia o anjo. Os guardas, eu estudando, e eu não acreditava que era daquela forma. Barclay diz que ele estava preso, pastor.
aos guardas. Gente, eram 4 quaternos. 4. Olha isso aqui. E outros 4, 2 e 2. 2 segurando nos braços. Pedro vai e dorme no braço dos camaradas. Você não está entendendo isso aqui? Pedro dorme no braço dos camaradas. E vai morrer no outro dia. Como é que o camarada sabe que tem uma sentença de morte sobre a sua vida? Olhe para o seu irmão e diga para ele: mas na minha caminhada, apesar da sentença de morte, há uma promessa de vida. Maior do que a sentença de morte do mundo é a promessa de vida que está sobre a nossa vida. Eu vou repetir: maior do que a sentença de morte do mundo é a promessa de vida. Glória! Escute, estou concluindo. O pastor Sinésio disse que só está concluindo, né? E nunca conclui. Escute! O anjo, quando vem o anjo vai cegando. Pega a cadeia e pá! Pedro é livre. Estava dormindo tanto que o anjo fez isso aqui, ó. Acorde. Levante-se. Ele pensou que era um sonho. Venha, levante-se. E os guarda lá, ó. Pedro sai de um quaterno, sai do outro, está fora da cadeia, está na rua, ele procura o anjo. Cadê? Foi o Senhor. Ei, glória! Glória! A sentença de morte havia chegado na casa de Maria. Todos estão orando porque sabem que no outro dia, semelhante a Tiago, ele vai morrer. De repente na porta: quem é? Sou eu. A menina disse: gente, tem alguém batendo e a voz é de Pedro. Mas como? Assim somos nós, levados pelas nossas dúvidas humanas. Oramos, e o sistema tenta nos colocar dúvida. Acredite no Deus que você serve, no Deus que lhe comissionou. Ouça isso aqui: acredite no Deus que você serve, no Deus que lhe comissionou. Você vai levantar, chegou um novo tempo, nós vamos permanecer prosseguindo. E detalhe: tudo aquilo que ficou para trás deve permanecer lá atrás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Pedro, vai, não volta! Vai, Pedro! Vai, Paulo! Glória! Glória! E agora, Paulo, nega ou não nega? Se negares, segundo a tradição, você não vai morrer. Nega, Paulo. Não. Eu preciso falar algo. É lindo isso. Antes que você decapite minha cabeça, eu preciso falar algo. Combati o bom combate. Aí você diz: como prosseguir se eu sofri tanto? Não chame seu sofrimento de peso. Chame seu sofrimento de combustível. Eu vou repetir: não chame seu sofrimento de peso, porque quando você chegar no triunfo, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. E você lembra quando você disse que não iria passar daquele dia e você está aqui? Sabe o que é isso? É graça. Não é mérito seu, foi Deus quem te trouxe aqui para te dizer: eu lhe amo, e maior é o propósito que tenho na sua vida. Oh glória, se estamos vivos, lembre-se disso, nós não somos melhores do que aqueles que se foram, pastor. E por que estamos aqui? Estamos para continuar fazendo aquilo que não fizemos, ou melhor, fazer aquilo que não fizemos e continuar fazendo aquilo que Ele espera que façamos. Aleluia!
E o que é, pastor? A sua obra. Meu irmão, minha irmã, jovem Umadesc, saiba de uma coisa: o Senhor nos trouxe nesta manhã para dizer: permaneçam, olhem para o autor e consumador da vossa fé. Você não vai parar, você vai prosseguir. Escute a voz do Senhor, tape os ouvidos para este mundo, porque o monte nos espera. Diga amém. Ponha-se de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Pastor, não vou conseguir. Se fosse só você, não conseguiria. Eu sou um milagre. Você é um milagre. Nós somos um milagre. Só Deus sabe o que eu passei nessa pandemia. Glória. A minha esposa, ela tem asma crônica. Ela tem 50% do pulmão. Eu disse: Jesus, eu não suporto perder a minha esposa. Ela me ajuda tanto. São 23 anos de casado. Casamos novos. Ela me ganhou para Jesus. Eu disse: me dê um pouco mais de tempo com ela, porque se ela pegar esse vírus, ela vai morrer. Ela pegou 2 vezes. Deus disse: não vai morrer. Eu estou tratando. Olha que forte. Aleluia. Eu disse: minha filha, eu vou levar você para o médico comigo. Eu disse: não, para o médico não. Trate ela em casa. Ela vai ficar boa. 2 dias ela não sentia mais nada. Ela começou a puxar o ar. Eu disse: minha filha, e aí? Ela está faltando só um tiquinho, minha filha. No outro dia, disse: e aí, minha filha? Eu disse: eu tenho mais ar. Nem lembro que eu sou asmática, minha filha. E o que é isso, gente? É porque somos bons? Não. É porque Ele é fiel. Ele nos deu uma carreira, Ele nos deu um propósito, Ele nos deu... Glória! Oh, glória! Olhe para o seu irmão e diga: não se detenha com aquilo que ficou para trás. Não seja saudosista. Eu já fui. Negativo, por que você não pode ser mais? Eu já fiz. E por que não pode fazer mais? Deus mudou? Não, Ele permanece o mesmo. Mas a minha idade, e daí? Os velhos na velhice darão frutos. Oh, glória! E o que é isso? Isso é evangelho. Oh, glória! Não se detenha com esse passado que quer lhe segurar lá atrás, não. Mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu sou um atleta de Cristo. Eu estou correndo essa carreira. E detalhe, entre a linha de chegada, entre o ponto de partida e a linha de chegada, há um percurso. Nós não sabemos o que nos espera no percurso, mas uma coisa eu sei: Ele conhece o percurso, Ele tem o controle do percurso, Ele tem a logística, Ele tem a instrumentalidade. Deus não é masoquista, não. Se Ele permitiu que passássemos pelo que passamos, é porque Ele sabe que isso iria nos aprimorar, nos fazer mais dependentes, buscar mais a Ele. Deus sabe como nos atrair para a sua presença. Deus sabe como tratar com o nosso ego. Deus sabe. Com Paulo ele a trata batendo, pá, na lona, porque o nariz estava muito empinado. Antes ele olhava de cima para baixo, agora ele está olhando de baixo para cima. Antes ele era membro do Senado daquela época, o antigo Sinédrio, cheio de insígnias, condecorações, pupilo de Gamaliel, 01 da faculdade. Só andava assim Paulo, porque todos que eram membros do Sinédrio, eles andavam elegantes. E detalhe, andavam como se expressando a beleza, seu conhecimento e sua pompa. Andava assim, ó. Olha Paulo agora. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus.
Pastor Caetano, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Presidente, governador, estadista, filósofo, ninguém consegue impedir quando Deus quer agir. Ei, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Ah, pastor, está na justiça. E daí? Ele é o supremo juiz. Ah, pastor, está difícil. E daí? Para ele nada é impossível. Pastor, não consigo. E quem foi que disse que ele chamou você para se autoavaliar? Quem foi? Ele chamou as coisas vis deste mundo para comparar, para trazer e contrastar com aquelas que pensam que são. E quem são, pastor? São aqueles que ele chamou e vocacionou. É você. Pastor, eu não tenho. Ótimo. Pastor, eu não faço. Parabéns. Pastor, eu não posso. Ótimo. Porque quem pode é quem está em você. Oh, glória. Eu estava conversando com um amigo, e eu vou concluir. Isso aqui é muito bom, principalmente para os jovens. Sentou na mesa o pastor, agora no Gama, depois que eu terminei de pregar, conversando com ele, cabelo grisalho, aspecto novo, mais de 50, mais uma pessoa, um aspecto jovem, simples, acessível. Aí alguém falou, aí soltou o nome doutor com ele. Doutor, disse, chama de pastor, rapaz. Aí eu perguntei para ele, o senhor é médico? Ele disse, não, eu sou delegado de Polícia Federal. O senhor é o quê? Delegado de Polícia Federal. Eu disse, a minha filha tem um sonho de ser delegada de Polícia Federal. Eu disse, diga a ela que creia em Deus e só estude aquilo que for suficientemente relacionado a o concurso. Aí me deu os bisus e disse assim, a minha vida é um milagre, pastor. De onde eu vim, mas Deus falou para mim que iria me colocar aonde jamais eu imaginava. Quando ele disse isso, eu acreditei, tomei posse e fui fazer a minha parte, estudar. Pastor, entre o concurso e a minha nomeação foram 3 meses. Eu disse, como é que é? O senhor estudou 3 meses? Tem amigos meus, pastor, que estudam há 10 anos. Eu estudei 3 meses. E tudo que eu estudei, no dia que eu abri a prova, fez isso aqui, ó. Eu lembrei da promessa. Deus disse, vou colocar você em lugares que você nunca imaginou. Irmãos, quem faz é Deus. Faça a sua parte. Seja fiel na sua parte. Se você for fiel na sua parte, ninguém vai impedir. Ah, porque fulano disse que não vai. Vai! Se ele quiser, ele coloca e acabou. Se ele quiser, ele faz e acabou. Prossiga para o alvo. Pense nele, porque o que você precisa, ele vai lhe alcançar. Alguém precisava ouvir isso aqui. Não detenha o tempo que você tem de servir com este mundo. Estude, seja equilibrado, mas sirva. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Prossiga para o alvo, prossiga para o alvo. Eu não sou daqui, ei, peregrino sou. A qualquer momento eu vou sair. Diga amém, senão eu vou continuar pregando. Cadê o coral para louvar aqui? Eu gosto de terminar com vocês. Pode chorar, meu filho, pode chorar, minha filha. Chore. Você está na casa de papai. Aleluia. Quem não é batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus, seja batizado agora. Quem está enfermo, em nome de Jesus, seja curado agora. Senhor, que haja sinais, prodígios e maravilhas entre esse povo, Senhor. Estamos em tua casa, glorificando ao teu nome e trazendo a memória que somos atletas teus, somos igreja tua. Não podemos nos deter, não podemos nos prostrar. Não, é avante que se segue. Nós iremos permanecer seguindo para o alvo, deixando a nossa vida pregressa para trás e tudo aquilo que tentava nos deter. O nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é o céu. Nós não somos daqui. A igreja militante também é a igreja triunfante, porque nós acreditamos na parousia, no retorno do Senhor. Aleluia, aleluia. Que gozo,
vontade, que gozo, que gozo. E olha, queremos o teu nome engrandecer. Fico novinho. Quando eu paro assim daqui. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória! Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diz que ele é grande. Grande é o Senhor, É o Senhor. e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Ele é grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda Aleluia! contra o inimigo. Aleluia! Por isso diante dele, se prostra na presença do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Prossiga, 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 prossiga. Nós não somos daqui. Lucas 17:32, salvo engano. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás. Prossiga. Essa Sodoma e Gomorra não vai nos deter. Prossiga. Prossiga. Quem sabe você chegou aqui dizendo: pastor, eu não tenho forças. Senhor, eu não tenho forças. Não tem mesmo, a sua força é de Deus. Receba nesta manhã alegria, entusiasmo. Receba nesta manhã força para permanecer firme, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ainda há uma extensa jornada para trilharmos, pregando, propagando este evangelho em nome de Cristo Jesus, porque eu creio que Ele vai voltar. Essa teologia barata que estava ficando no esquecimento, ela está voltando sutilmente. A teologia liberal que está relativizando o nosso Deus, dizendo que Ele não vai voltar, que isso é produto da nossa cabeça. Não, Ele vai voltar sim. O evangelho é verdade. Cristo morreu, mas Ele ressuscitou e falou que vai voltar.
Se esse desejo sair do nosso coração, acabou a nossa vida, pastor. Paulo disse: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Vã seria a nossa fé. Ei, é tempo de progresso. Ei, é tempo de continuar. Caiu, levante-se. Caiu, levante-se. Retome, volte a caminhar. É tempo de retorno. É tempo de voltar a caminhar. Pegue de novo sua arma. Aleluia! Pegue de novo suas armas. Volte para a linha de frente. É com você. Venha combater. Venha combater. Vamos dizer como Paulo: combati o bom combate. Tão desejado aqui. Aleluia! Mas nada se compara com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ei, glória! Ele vem me buscar Glória! e com Glória! ele eu irei. Prossigo! Prossigo! O Messias Batiza Jesus! amado, Batiza Jesus! vem me buscar. Batiza Jesus! Batiza Espírito Santo! Tu és o mesmo! Nós acreditamos na contemporaneidade dos dons! Nós acreditamos na tua atuação! Aquece esse coração! Batiza! Corta, Senhor, essas amarras! Que este jovem possa fluir! Glória! Que este adolescente possa fluir! Que este mundo não o detenha! Que ele não esteja preso em dúvidas! Não! 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 És Não! adorado entre nós, tão desejado. Levante, levante, homens e mulheres. Homens e mulheres comprometidos com a tua palavra. Homens e mulheres que sintam o céu, desejem o céu, pensem o céu, almejem o céu, falem do céu, preguem o céu. Aleluia! Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar Receba! e com ele eu irei. Força! Aleluia! O Messias aguardado, ele vem me Glória! buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá.
Aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Oh, aleluia! Ele vem sim, Ele vem sim. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia! E você que ainda crê na volta de Jesus, levante a sua mão nessa manhã e adore, e exalte, exalte, exalte a Ele conosco assim. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, eu creio, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá de novo, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Ele vem, Ele vem. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Levante as suas mãos para o alto. Diga comigo, Maranata. Mais forte, Maranata. Ora vem. Ora vem, Senhor Jesus. Parabéns, pastor Caetano. Parece. Escute isso aqui. Parece ironia o que eu vou falar. Mas parabéns, porque ainda temos igreja que acredita no retorno de Cristo Jesus. Ainda acreditamos que o Senhor vai voltar. Eu prossigo para este alvo. Eu prossigo para este prêmio. O prêmio da soberana vocação é o regaço do Senhor. A coroa. Nós acreditamos no retorno de Jesus. Nós iremos trocar a cruz por uma coroa. Em nome de Jesus. Em nome